dia, paz do Senhor Jesus. Senhor, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, diante da Sua palavra. Peço que o Senhor blinde a mente e o coração das pessoas que ouvem a Tua palavra nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus. Acampa Teus anjos ao redor das casas, para que tenha uma coluna e uma cerca de fogo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Ontem nós vimos sobre o rei Josias, sobre a sua morte por teimosia. Vimos também sobre o rei Joacás e o rei Joaquim. Vimos em Romanos que Paulo fala que a religião não pode salvar, somente o Senhor Jesus. Hoje nós vamos ler o primeiro capítulo de Esdras, do 1 ao 2. Ciro, o rei da Pérsia. Construam o templo de Deus. No primeiro ano do rei Sírio, rei da Pérsia, em cumprimento à palavra do Senhor anunciado por Jeremias, o Senhor incitou Ciro, rei da Pérsia, a fazer um pronunciamento oficial em todo o seu reino. Ele formulou a seguinte maneira: Decreto do rei Sírio, rei da Pérsia. O Senhor, Deus dos céus, entregou-me todos os reinos da terra. Ele também me encarregou de construir um templo de adoração a ele em Jerusalém de Judá. Todos os que pertencem ao povo do Senhor sintam-se convocados, e que o Senhor, o seu Deus, esteja com vocês. Subam a Jerusalém de Judá e reconstruam o templo do Senhor, Deus de Israel, o Deus de Jerusalém. Quem ficar para trás, onde quer que esteja vivendo, ajudará, enviando prata, ouro, ferramentas e animais, além das ofertas voluntárias para o templo do Senhor em Jerusalém. O chefe das famílias de Judá e Benjamim, os sacerdotes e levitas e todos aqueles que Deus despertou partiram para reconstruir o templo do Senhor em Jerusalém. Os vizinhos ajudaram, trazendo entusiasticamente prata, ouro, ferramentas, animais, objetos de valor. Acima de tudo, ofertas voluntárias. O rei Ciro também entregou a ele todos os objetos e utensílios do templo do Senhor que Nabucodonosor havia levado de Jerusalém e estava no templo dos seus deuses. O rei da Pérsia designou o tesoureiro Mitredate responsável pela transferência. Ele fez um levantamento completo dos itens e entregou a Sesbazar, governador de Judá. Eis a lista: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 panelas de prata, 30 tigelas de ouro, 400 tigelas de ouro de segunda linha, 1000 itens variados. Ao todo, Sesbazar levou consigo 5.400 objetos de ouro e de prata quando voltou com os exilados da Babilônia para Jerusalém. Estes são os habitantes da província que retornaram do cativeiro, os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado ao cativo. Eles voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para sua cidade. Acompanhavam Zorobabel, Jeshua, Neemias, Seraías, Reelaías, Mardoqueu, Bilsan, Mispar, Bigvai, Reum, Baaná. Este é o número dos que retornaram de acordo com a sua família de origem: Parós, 2.172, Cefatias, 372, Ara, 775, Pat-Moabe, descendente de Jeshua e Joabe, 2.812, Elão, 1.254, Zatu, 945, Zacai, 760, Bani, 642, Bebai, 623, Asgade, 1222, Adonição, 666, Bigvai, 2056, Adim, 454, Ater, descendente de Ezequias, 98, Bezai, 323, Jora, 112, Assum, 223, Gibar, 95, israelitas identificados por lugar de origem: Belém, 123, Netofate, 52, Anatote, 128, Asmavete, 42, Kiriat Jearim, Sefira e Beerote, 743, Ramá e Gebá, 621, Micmas, 122, Betel e Ai,
223, Nebo 52, Magbis 156 e outro Elão 1254. Arim 320, Lod, Adid e Ono 725, Jericó 345, Senaa 3630. Famílias sacerdotais: Gedaías, descendente de Jeshua, 973. Imer, 1052. Passur, 1247. Arim, 1017. As famílias dos levitas: Jeshua e Cadmiel, descendentes de Adovias, 74. Os cantores, da descendência de Asaf, 128. Descendentes dos guardas: Salum, Ater, Talmon, Acube, Atita, Sobai, 139. Descendentes dos servidores do templo: Zia, Azufa, Tabaote, Queros, Sia, Padom, Lebama, Agaba, Acube, Agabe, Sanlai, Aná, Gidel, Gaar, Reaías, Rezim, Recoda, Gazão, Uzá, Passeia, Bezai, Asná, Neonim, Nefuzim, Baquebuque, Acufa, Harur, Baslute, Meida, Harsa, Barcos, Cícera, Tamá, Nesias, Ratifa, descendente dos servos de Salomão, Sotai, Soferete, Peruda, Jaala, Darcom, Gidel, Cefatias, Atil, Poquerete, Azebaim e Ami. Todos os servidores do templo e de Salomão eram 392. Eles vieram de Tel-Melá, Tel-Erza, Querube, Adã e Imer, mas não puderam provar que eram descendentes dos israelitas. Delaías, Tobias e Necoda, 652. O mesmo aconteceu com os sacerdotes, Abaías, Acós e Barzilai, que se casou com uma filha de Barzilai, de Gileade, e era chamado por esse nome. Eles procuraram os registros das famílias, mas não encontraram. Por isso foram impedidos de exercer o trabalho de sacerdote, considerados ritualmente impuros. O governador determinou que eles não poderiam comer alimento sagrado até que um dos sacerdotes definisse a situação deles por meio de Urim e Tumim. O total dos que voltaram do exílio foi 42.360, sem contar os escravos, que totalizavam 7.337. E haviam 200 cantores, que possuíam 736 cavalos, 245 mulas e 435 camelos, e 6.720 jumentos. Alguns chefes das famílias, ao chegarem ao templo do Senhor em Jerusalém, entregaram ofertas voluntárias para a reconstrução do templo de Deus no lugar original. Eles contribuíram para a construção de acordo com as suas possibilidades. O resultado: 500 quilos de ouro, 3 toneladas de pratas e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas e algumas pessoas do povo estabeleceram-se em Jerusalém. Os cantores, os guardas e os servidores do templo foram suas cidades de origem. Todos os israelitas encontraram lugar para morar. Romanos capítulo 3. Todos o mesmo barco furado. Se é assim, aonde isso nos levará? Será que nós, judeus, estamos em situação melhor que os outros? Na verdade, não. Basicamente, todos nós, judeus e não judeus, começamos em condições idênticas. Todos nós começamos como pecadores. As Escrituras não deixam dúvidas sobre isso. Não há ninguém vivendo como deve. Nenhum sequer. Ninguém entende, ninguém presta atenção em Deus. Todos eles erram o caminho. Todos estão vagueando sem rumo. Ninguém está vivendo de maneira correta, e não creio que há alguém que consiga. A garganta deles é um túmulo aberto, e a língua escorregadia para enganar. Cada palavra que pronuncia está impregnada de veneno. Eles abrem a boca e empesteiam o ar. São eternos concorrentes ao prêmio do pecador do ano. Emporcalhar a terra com sofrimento e ruína. Não fazem a menor ideia do que seja viver em comunidade. Eles passam por Deus e o ignoram.
Está claro que este texto não representa o que Deus diz a respeito dos outros, mas diz a respeito sobre nós, a quem as Escrituras foram primeiramente endereçadas. Está claro também que todos somos pecadores, cada um de nós. Estamos no mesmo barco furado com todos os outros. Nosso envolvimento com a revelação de Deus não nos deixa de bem com Ele. Isso só faz reforçar nossa cumplicidade com o pecado de todos os outros. Deus consertou a situação. Mas agora há algo novo no horizonte. Aconteceu que Moisés e os profetas anunciaram por tanto tempo. Deus resolveu reagir para acertar as coisas sobre as quais lemos nas Escrituras por meio de Jesus, do que ele fez por nós. E não apenas por nós, mas por todos aqueles que creem nele. Por isso não há diferença entre nós e eles, uma vez que nós e eles reunimos esse longo e lamentável registro como pecadores e provamos que somos incapazes de viver uma vida gloriosa que Deus deseja para ser o ser humano. Deus resolveu fazer isso por nós, por pura graça generosa. Ele decidiu acertar nossa situação com Ele, um presente do céu. Ele nos retirou da confusão em que estávamos e nos restaurou, para fazer de nós o que Ele sempre quis que fôssemos. E Ele fez por meio de Jesus Cristo. Deus sacrificou Jesus no altar do mundo para purificar o mundo do pecado. A fé nele nos deixa limpos. Deus decidiu, sob o olhar de todos, deixar o mundo numa situação aceitável diante dele por meio do sacrifício de Jesus, afinal, cuidando dos pecados que ele havia suportado com tanta paciência. Isso só não estava claro, mas aconteceu agora. A história é atual. Deus consertou a situação e também agora permite que vivamos em sua justiça. Salmo, capítulo 92. Mas tu me fizeste forte como um animal de carga, e me honraste como uma festa. Ainda me lembro de quando vi a queda dos que me criticaram, e a derrota dos meus caluniadores. Meus ouvidos, porém, satisfazem-se com os sons de promessa. Os bons prosperarão como palmeiras, crescerão como cedros do Líbano, plantados para o quintal do Senhor. Crescerão na presença de Deus, flexíveis e verdejantes, viris ainda na velhice. E é esse o testemunho da justiça do Senhor, minha rocha inabalável e santa. Louvado seja o Senhor. Pai, nós queremos te adorar nesta manhã, Pai. Declarar que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso remidor, o nosso Salvador. Nós queremos te agradecer pelo sacrifício na cruz, Pai, por ter se consertado a nossa situação, por ter enviado o teu Filho, Senhor, para consertar todos os problemas dessa terra. E nós confiamos e acreditamos que o Senhor fará grandes coisas ainda. Muito obrigada, Senhor, pelo sacrifício de Jesus na cruz, pelo teu amor não merecido, Pai, mas nós recebemos pela graça e pelo favor do Senhor Jesus. Essa é a minha oração hoje no dia, te louvando, te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém.